Legal, meninada. Então, estamos no primeiro reinado. No vídeo anterior, na aula anterior, nós estudamos o reconhecimento da independência do Brasil por parte de Portugal, depois de todo um jogo político entre Portugal e Brasil, tendo a Inglaterra como um elemento importante, pressionando Portugal a reconhecer essa independência, e a participação dos Estados Unidos através da doutrina Monroe. Vamos estudar uma das consequências importantes do reconhecimento da independência por parte de Portugal, que permite que outros países, como por exemplo a Inglaterra, também a façam, não correndo o risco de romper com Portugal. E a Inglaterra, reconhecendo a independência do Brasil, a Inglaterra pode negociar diretamente com o Brasil como um país independente e organizado. E a Inglaterra pretende, através disso, estabelecer contratos comerciais, tratados comerciais, em que ela, a Inglaterra, obtém vantagens comerciais. Vantagens essas que os ingleses obtêm desde a época do período colonial, desde a época do período joanino. Nós estudamos nas aulas passadas, como por exemplo o Tratado de 1810, aliás, amizade, comércio, navegação, abertura dos portos, aquele lance todo que nós vimos durante o período joanino. Hoje vamos falar uma das primeiras consequências desse fato. Reconhecida a independência do Brasil por parte dos ingleses, Inglaterra assina com o Brasil o Tratado de 1826. Então é importante entendermos aqui o Tratado de 1826. O Tratado de 26, assinado em 26, ele é ratificado, ele será ratificado em 1827. Alguns exercícios de vestibular falarão em Tratado de 1826, outros falarão Tratado de 1827, pelo fato de ele ter sido ratificado em 27. É mais comum nos exercícios referir-se a esse tratado como o Tratado de 1826, assinado entre o governo brasileiro, do Dom Pedro I, e o governo inglês. No Tratado de 1826, ratificado em 27, os ingleses vão conseguir renovar as vantagens comerciais que tem no Brasil desde o período joanino, Tratado de 1810, quando os ingleses pagam menos impostos que outros países. Os ingleses sabem que o Brasil, como independente, os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra no período colonial não fazem mais sentido. Há necessidade daí de assinar com o Brasil novos tratados e renovar suas vantagens comerciais. Então, uma das características importantes que nós temos aqui é que no Tratado de 26, a Inglaterra, ela obtém vantagens comerciais. Ela vai obter vantagens comerciais. Essas vantagens comerciais que os ingleses vão obter a partir desse momento, galera, é aquela questão que nós estudamos no Tratado de 1810, de comércio e navegação. Os ingleses irão pagar menos impostos. Os ingleses pagando menos impostos, se comparado a outros países, podem vender os seus produtos no Brasil a preços menores, se comparado de outros países. E não nos esqueçamos que a Inglaterra ela está em plena revolução industrial. É a maior potência industrial do mundo naquele momento. Então a Inglaterra ela está novamente atrás da ideia de assegurar para suas mercadorias mercados em todo o continente americano. E nós estamos tratando aqui a questão do Brasil. Já tinha essas vantagens no período colonial, no período joanino, e agora se estenderá para o Brasil monárquico. Os ingleses pagaram menos impostos e exigem do Brasil o compromisso. Então, o governo brasileiro, o Brasil, se compromete a eliminar o tráfico negreiro. Eliminar o tráfico negreiro. Nós sabemos que esse assunto é tratado desde o período joanino.
No Tratado de 1810, Portugal se comprometeu com o fim do tráfico negreiro. Em 1819, chegou a assinar um tratado eliminando o tráfico negreiro, mas só no papel, não na prática. Em 22, o Brasil proclama independência, os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra não fazem mais sentido, então agora a Inglaterra pressiona o Brasil a se comprometer com o fim do tráfico negreiro, dentro daquela lógica que nós estudamos, que a Inglaterra da Revolução Industrial pressiona pelo fim do tráfico e pressiona pelo fim da própria escravidão, não só no Brasil, como em outras regiões do continente americano, né, por causa de uma Inglaterra que em pleno século XIX já está em plena Revolução Industrial. E sabemos que escravismo e Revolução Industrial não caminham juntos, ok? Esse assunto já foi trabalhado. Então agora o Brasil se compromete em eliminar o tráfico negreiro 3 anos após a ratificação do tratado, do Tratado de 26. Se ele foi ratificado em 27, 28, 29 e em 30. Então o Brasil, ele se compromete em eliminar o tráfico negreiro em 1830. Aí vamos fazer um raciocínio rápido. 1830 é final de primeiro reinado. Dom Pedro I vive uma situação política em final do primeiro reinado extremamente difícil, muito pressionado, irá abdicar em 7 de abril de 31. Então, em 1830, para Dom Pedro não piorar sua situação política ainda mais, ele vai literalmente empurrar o problema com a barriga. Ele não assina a lei que elimina o tráfico negreiro e vai empurrando o problema para frente. Só que em 7 de abril de 31, por outras razões que nós vamos estudar depois, ele abdica. E ele abdica sem eliminar o tráfico negreiro. E no momento em que ele abdica, começa o governo regencial. No governo regencial, que estudaremos nas próximas aulas, logo no seu início, em 1831, os regentes assinam a lei acabando com o tráfico negreiro. Então, atenção, não foi Dom Pedro I quem assinou essa primeira lei que elimina o tráfico negreiro, mas os regentes de 1830, os regentes em 1831. Então, o Brasil se compromete a eliminar o tráfico negreiro em 1830, Dom Pedro não o faz, devido à situação política difícil que ele vivia na época. Ele sabia que eliminar o tráfico negreiro aumentaria ainda mais a oposição ao seu governo por parte dos escravocratas, então ele foi empurrando o problema para frente. Teve que abdicar por outras questões, assumem os regentes, chamada regência trina, e durante a regência trina, em 1831, é assinada a lei Barbacena Feijó. É mais comum em exercícios aparecer apenas Lei Barbacena, mas é Lei Barbacena Feijó. A Lei Barbacena Feijó, assinada em 31, está vai eliminar o tráfico negreiro. Atenção para esse detalhe. Eliminou o tráfico negreiro apenas no papel. É o que chamaríamos de uma letra morta. Ou uma frase que era muito comum naquela época, lei para inglês ver. Vamos aprovar para satisfazer as pressões dos ingleses. Mas na prática, essa lei não será aplicada. Letra morta, está no papel, mas não entra em vigor na prática. E surge a frase famosa, é uma lei para inglês ver. Correto, galera? Vai eliminar o tráfico negreiro, mas é letra morta. É um termo que se usa para falar quando uma lei, principalmente no caso do Brasil, uma situação bem irônica, ela é aprovada, mas não pega. É uma coisa esquisita, mas é assim. Letra morta. Ou lei para inglês ver. Entre aspas. É uma brincadeira. Por que é uma lei para inglês ver? Para satisfazer as pressões inglesas. Por que é uma letra morta? Porque foi assinada em 31, mas não será colocada em prática. Nós sabemos que ao longo da década de 30, 40, o aumento do tráfico negreiro vai ser muito forte. Principalmente por causa do café, que inicia seu momento auge. Estudaremos isso ao longo do segundo reinado.
Mas oficialmente o tráfico negreiro ele se torna ilegal. Por isso que alguns exercícios apontam isso para o aluno e ele tem um pouco de dificuldade. A maior parte do tempo, durante a monarquia, 1822, 1889, o tráfico negreiro foi ilegal. Mesmo ilegal, ele aconteceu. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos. É um assunto que trataremos lá no segundo reinado. Tá legal? Então é o seguinte: em 31 é assinada a Lei Barbacena Feijó, elimina-se o tráfico negreiro só no papel, mas não na prática. Cuidado também com outro assunto em vestibular. Quando se fala em lei que põe fim, teoricamente, ao fim do tráfico negreiro, não será a de 31, a Barbacena Feijó. Será de 1850, chamada Eusébio de Queiroz. Nós trabalharemos isso lá no segundo reinado. Em 1850, durante o Pedro II, em 1850, nós teríamos uma lei proibindo o tráfico negreiro. Realmente começa a diminuir a entrada de escravos no Brasil, mesmo assim continuará. Nós trataremos isso na monarquia. Então, quando em exercício perguntar qual lei eliminou o tráfico negreiro, 1850 Eusébio de Queiroz. Vamos ver isso mais tarde. Nesse momento, 31 Barbacena Feijó eliminou o tráfico negreiro apenas no papel e não na prática. Beleza? Muito bem. Trabalhamos aí a questão do reconhecimento da independência e suas consequências, principalmente a relação Brasil-Inglaterra, principalmente a questão do Tratado de 26, que deu aos ingleses vantagens comerciais e força o Brasil em 31 a eliminar o tráfico negreiro, mesmo que apenas no papel. Outro assunto importante que nós temos que trabalhar aqui no Pedro I, no primeiro reinado, é uma questão externa, chamada Guerra da Cisplatina, que é um outro assunto. Então nós vamos tratar no primeiro reinado sobre a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, galera, 1825, 1828. A Guerra da Cisplatina entre 25 e 28 é a luta do Uruguai pela sua independência. Em relação ao Brasil. Então, teremos que estudar aqui um antecedente importante. Entre 25 e 28, a banda oriental do Prata, que é hoje o Uruguai, há uma luta deste atual Uruguai pela sua independência em relação ao Brasil. Ou seja, num certo momento, esse território esteve sob o controle do Brasil. Por isso que é importante estudarmos aqui um antecedente. Lá do período do Dom João. Então nós temos que estudar aqui um antecedente importante. Nós temos que estudar que durante o período joanino, nós já vimos, durante o período joanino, nós estudamos esse período entre 1808 e 1821, momento que Dom João esteve no Brasil, a estrutura do Estado português esteve no Brasil. Durante o período joanino, tivemos duas questões externas importantes. Duas questões externas importantes. Uma, nós vimos na aula, em aulas de tratados, antigas aulas nossas, nós vimos esse fato. Nós vamos recordar um pouquinho. Dom João, enquanto esteve no Brasil, ele vai conquistar a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, que até hoje é uma possessão francesa, capital Caiena, fica ao norte do Brasil, ao norte do Amapá. A fronteira entre o Amapá, entre o Brasil e a Guiana Francesa é o rio Orinoco. Então fazemos fronteira com essa possessão francesa, possessão da França até os dias de hoje.
Quando Dom João esteve aqui entre 1808 e 1821, ele conquista a Guiana Francesa. Então atravessa esse rio Orinoco e conquista essa possessão francesa. Por quê? Nós sabemos que o que forçou Dom João a vir para o Brasil foi a invasão napoleônica. Portanto, foi uma invasão francesa. Naquele momento, aliados dos espanhóis, nós estudamos isso. No momento que Napoleão ocupa o território português e força a vinda do Estado português para o Brasil, Portugal e França estão em guerra. Em meio a esse conflito, Dom João dá uma resposta aos franceses e ocupam a Guiana Francesa. Uma questão geopolítica importante é que o domínio da Guiana Francesa dá aos portugueses acesso ao comércio caribenho, que é importante não apenas para Portugal, mas principalmente para o seu principal aliado, que eram os ingleses. Então é uma resposta que Dom João dá a Napoleão, é uma resposta que Dom João Portugal dá à França, que ocupou o território português, forçando-os a vir para o Brasil. Dom João vai e conquista o que hoje é ainda essa possessão francesa. Beleza? Outro assunto importante que nós temos que destacar aqui, durante o período de Dom João, um antecedente importante para esse assunto que nós estamos tendo, é isso aqui que eu quero destacar para vocês. Nós vamos destacar um antecedente importante, nós vamos destacar aqui um antecedente importante durante o período joanino, que foi Dom João conquistando também, vai conquistar a chamada província Cisplatina. Então, enquanto Dom João esteve no Brasil em 1808, 1821, ele conquista a província Cisplatina, que é o atual Uruguai. Não era ainda na época. O Uruguai ainda não havia proclamado sua independência. Dom João conquista a província Cisplatina, o atual Uruguai, como uma resposta à Espanha, que apoiou os franceses na invasão a Portugal, que o forçou a vir para o Brasil e permanecer aqui entre 1808 e 1821. Só que não podemos esquecer de uma aula que nós tivemos anteriormente. Napoleão, que se aliou ao rei espanhol na invasão a Portugal. Na sequência, Napoleão destitui este rei português, Fernando VII, e o obriga a abdicar o trono da Espanha para o irmão dele, Napoleão, José Bonaparte. Então, quem governa a Espanha nesse momento é José Bonaparte, irmão do Napoleão Bonaparte. Digamos que a Espanha está sob domínio francês, que é inimigo de Portugal. Dom João, usando isso como desculpa, como justificativa, vai ocupar a província Cisplatina, que é o atual Uruguai. Dizia ele que estava defendendo os interesses da esposa dele, Carlota Joaquina, uma princesa espanhola, irmão do Fernando VII, e defendendo os interesses dela, espanhola. Mas na verdade, Dom João, ao conquistar a província Cisplatina, que é o atual Uruguai, quer estender o território português até o Rio da Prata. Nós sabemos que na região do Rio da Prata há um intenso e importante comércio desde o período colonial, aquilo que motivou inclusive os tratados do século XVIII. Então Dom João, estando no Brasil, em guerra com a França e a Espanha, dominada por José Bonaparte, não vê problema nenhum em ocupar a província Cisplatina, que é o atual Uruguai. Na verdade, Dom João está tentando estender o território, que ainda era português naquela época, do Rio Grande do Sul, até onde hoje é o atual Uruguai, encostando no Rio da Prata, ou seja, chegando a uma região de intenso comércio. Então Dom João tem interesses comerciais por trás desse fato. Usa uma justificativa, que é dar uma resposta à França e Espanha, mas na verdade é atender aos interesses comerciais portugueses na região platina, na região do Rio da Prata. Beleza? Qual raciocínio importante nós temos que ter aqui? Houve a conquista da província Cisplatina. Essa conquista começa a partir de 1816 e é consolidada em 1821. Tá? Essa conquista ela vai se consolidar em 1821. Pouco antes do Dom João, nesse mesmo ano de 21, ser obrigado a voltar para Portugal, depois de eclodir a Revolução Liberal do Porto de 1820. Estudamos nas aulas presenciais. Beleza? Então o que nós temos aqui? Dom João conquista a província Cisplatina, que é o atual Uruguai, começou a partir de 1816 e consolidou em 1821, ano que ele retorna para Portugal.
O que nós teremos aqui na sequência? Não podemos nos esquecer dessa brincadeira aqui, ó. A data, eu sempre brinco para vocês, é para estudar, contextualizar e não decorar. Nós sabemos que em 1820 houve a Revolução Liberal do Porto, que força em 1821 o retorno do Dom João a Portugal. Estudamos que entre 21 e 22 nós temos o processo de independência, consolidado em 22. Oficialmente, 7 de setembro de 1822, o Brasil proclama sua independência. Quando o Brasil proclama sua independência em 22, estamos estudando. Até 1831, nós temos o primeiro reinado. Nós temos aqui o primeiro reinado. No momento em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 22, Dom Pedro, que representa o Brasil, não abre mão da província cisplatina conquistada pelo seu pai. Portanto, a província cisplatina conquistada por Portugal agora faz parte do território brasileiro. Então a gente percebe que agora Dom Pedro, o Brasil, não quer abrir mão da província cisplatina. Então você começa a perceber que agora o Brasil, através de Dom Pedro, há o interesse do Brasil em ter acesso direto ao comércio do Rio da Prata. Se antes o problema da região da Prata era entre os países europeus, entre as metrópoles europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, o problema agora começa a se dar entre os recém-países independentes, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. É o que nós mais tarde usaremos para explicar o principal motivo para a Guerra do Paraguai. Correto? Então, recordando, em 22 o Brasil proclama a independência. O Brasil não abre mão da província cisplatina. Então, para o Brasil, a cisplatina é uma província brasileira, porque agora o Brasil demonstra interesse em ter acesso ao comércio do Rio da Prata. Correto? Por isso que a partir de 1825, consolidando-se em 1828, há uma guerra pela independência. Quem começa a partir de 25 uma guerra pela independência da província cisplatina em relação ao Brasil? O atual Uruguai. Então, a partir daqui começamos a ter uma guerra. Esta guerra é entre, vou colocar o nome corretinho, entre a chamada Banda Oriental do Prata. É o nome para essa região que a gente está estudando, província cisplatina, como eles, uruguaios, chamam essa região. Mas para nós, a Banda Oriental do Prata é o atual Uruguai. Então, a partir de 25, você passa a ter uma guerra da Banda Oriental do Prata, ou do que hoje chamamos Uruguai, contra quem? Contra o Brasil do Dom Pedro I. O Dom Pedro I, o Brasil tentando manter o seu domínio sobre a região, e a Banda Oriental do Prata, atual Uruguai, proclamando, lutando para proclamar sua independência. Resultado, em 28, vitória do Uruguai. Nós teremos a vitória do Uruguai. A vitória do Uruguai em relação ao Brasil desgastou politicamente Dom Pedro. Nunca é bom para um país perder uma guerra. As guerras custam caro. Dom Pedro gastou muito dinheiro nesta guerra. E o objetivo não foi mantido, porque o Brasil vai perder o domínio sobre esse território. Então sai desgastado economicamente. Dom Pedro sai militarmente desgastado, porque o exército brasileiro, comandado na época por oficiais portugueses, mas que haviam permanecido no Brasil e jurado lealdade ao Brasil. Então, quando Dom Pedro proclamou a independência em 22, ele deu aos oficiais portugueses o direito de permanecerem, mas jurando fidelidade ao Brasil. Esses mesmos oficiais portugueses que permanecem no Brasil, fiéis ao governo brasileiro, são os que lideraram a guerra da Cisplatina e foram derrotados. E isso prejudicou a relação com os oficiais de origem brasileira. Então você tem um conflito dentro do exército, entre oficiais de origem brasileira, insatisfeitos com Dom Pedro, por ter dado o comando da guerra da Cisplatina a oficiais de origem portuguesa. E o Brasil perdeu. Então os oficiais portugueses é que perderam. Então Dom Pedro perdeu, aumentando o desgaste e as críticas por parte dos oficiais brasileiros em relação a ele. Então Dom Pedro perde a guerra, o Brasil perde a guerra, sofre um prejuízo econômico e Dom Pedro politicamente sai desgastado dentro do exército com os oficiais brasileiros.
insatisfeitos com o comando português dessa guerra. Quando eu falo comando português, acho que vocês entenderam. São oficiais portugueses que permaneceram no Brasil, mas oficiais ao Brasil, não mais a Portugal. Beleza, galera? É a chamada Guerra da Cisplatina. Bacana?